Sabia que a tireoide tem o formato de uma borboleta? Eu também não sabia. Até o dia em que a minha resolveu dar linha, bater as asas. Não foi leve nem bonito. Foi tipo efeito borboleta. Ninguém da minha família nunca teve câncer. Eu nunca convivi de perto com uma pessoa com câncer. Eu não sei como é. Eu não sabia como reagir. Eu não sabia como desenrolar isso tudo. Então eu aprendi na prática e várias coisas pesaram. Uma das coisas que mais pesou foi o fato de eu ter uma filha de 3 anos. Então isso foi que fez eu começar a escrever o álbum. Eu escrevi a primeira música para ela. Depois veio o casulo. A música 3 do disco chama-se Elis Não Sabe Nada e foi feita pensando nela, porque ela se chama Elis. E aí, a partir da música dela, eu fui desenrolando outras, por outros motivos que foram surgindo. Mas eu acho que um motivo maior foi de tentar me comunicar e até me despedir da minha filha. Filha, fiz esse som pra você, porque pode ser que eu não esteja aqui quando você crescer. Você é só um bebê, como eu vou te explicar? Difícil até pra mim entender, mas eu vou tentar. Papai ficou doente, de repente, e tinha uma grande batalha pela frente. Um dodói diferente, não era pequenininho, não ia dar pra sarar dando um beijinho. Foi muito difícil porque ela é muito pequena, ela não entende nada. Então, como explicar algo para uma criança dessa idade? Eu, um adulto de 40 anos, já não estava entendendo nada, imagina ela. Então eu expliquei para ela, mas no fundo eu estava explicando era para mim, entendeu? Tentando entender o chão de Pisa, consultas, exames, tumores. Bom, Tireoide é o meu disco número 10. Nunca imaginei na vida que eu ia fazer um disco com esse nome e muito menos com essa temática. É um disco urgente, pelo menos para mim. Ele é um disco para vocês que estão ouvindo no formato de um disco, de música, de álbum. Para mim, ele é um expurgo, ele é visceral, né? É um testemunho, assim. Ele surgiu como uma forma de terapia na travessia dessa doença, né, cara? Foi a minha terapia, foi a minha maneira de me encontrar. Toda letra, ou quase toda letra, acaba sendo um desabafo, né? E quando a gente traz isso para o universo do rap, as letras são muito reais, muito viscerais. A grande diferença, cara, é que eu fiz isso como se fosse a última vez. Então, isso aí não vai ter de novo, tá ligado? É único, assim. Eu nunca escrevi como se fosse a última vez. Maligno. Essa palavra que tem a maldade dentro dela, agora estava dentro de mim. Então, a palavra maligno vem carregada de significados negativos, né? E aí você fica pensando, caraca, será que isso tem a ver comigo, né? E essa palavra agora está dentro de mim. E aí você faz uma reflexão também, né? Sobre até o quão imperfeito você é enquanto ser humano, né? Porque ninguém é 100% benigno. Todo mundo quer ser benigno, todo mundo gosta do benigno. Só que tem um monte de gente que se diz benigna, que é muito maligna, cara, tá ligado? Então, por mais benigno que você acha que você é, por mais que você ache que você faça o bem, você não tá isento de ter um pouquinho desse lado maligno, tá ligado? Falando assim, bem metaforicamente, né? No meu caso foi metafórico e também foi literal, foi visceral. Debaixo de algum mendigo, um MC ostentação, com seu cordão do umbigo amanhecido. Por mais um dia que agradeceu, dá só um ligo. Graças a vivo nós tamo Deus. Na última madrugada, a TV dormiu ligada. Eu lutei contra o mal nessa luta aí, pelo menos aquilo que me fazia mal, né? E então foi uma luta, cara, contra esse maligno. Inclusive no disco tem uma música que é uma batalha entre eu e os tumores. E aí eu nomeei esse tumor de MC maligno, né?
na música Batalha de Sangue. Eu não sei se você ouviu o disco, essa parte, né? Mas tem isso. O estúdio, meu mergulho interno. No espelho, só o meu avesso. Foram várias sessões de quimioterapia e de gravação. Todo dia, doses de poesia, como anestesia. Nós estamos aqui com a ilustração original que deu origem à capa do disco. Um desenho magnífico do grande Du Dominici, um grande ilustrador, um grande artista, professor de Americana. Ele desenhou aqui 2 navalhas formando uma borboleta. Foi a ideia que a gente passou para ele, a ideia que a gente tinha, porque eu descobri esse câncer fazendo a barba, e então tem a ver com navalha. A questão da borboleta, que é o símbolo da tireoide, né? Ela tem o formato de uma borboleta. A rima foi meu remédio, o rap, minha pílula mágica. Ele já tinha me salvado várias vezes, mas agora, sei lá, era diferente, entende? De repente, veio o corte. Frequentemente é feita essa analogia, e aí eu, enquanto poeta, enquanto escritor, só aprofundei a analogia. Peguei as 3 fases da borboleta, né? Que é a larva, o casulo, né? Então, larva foi quando eu recebi o diagnóstico, eu me senti uma larva. O casulo foi quando eu me tranquei no estúdio para fazer o disco, dentro de mim. Eu me tranquei no estúdio, mas eu me tranquei dentro de mim também. Foi um casulo. Então eu fui usando a metáfora, né, da borboleta, a metamorfose, né, como diria Kafka, né, enfim. E é uma simbologia muito forte a metamorfose, né, cara? Já muito utilizada, inclusive. E por isso que... Foi isso que me encorajou a colocar o nome do disco de Tireoide. Até então o disco nem nome tinha, né? E aí essa ideia cresceu dentro de mim a partir dessa observação de semelhança com o caso da borboleta. Que abriu caminho no meu pescoço pra borboleta voar. Ela partiu e deixou uma cicatriz. Hoje, quando eu faço a barba e passo a navalha no rosto, vejo essa marca na pele e penso, que ironia. Foi bem aqui onde nasce a palavra que a vida tentou me calar. Quando a gente não tinha recurso nenhum, acesso a estúdio, computador, internet, a gente escrevia as letras sem nada, certo? A partir do momento que a gente passou a ter recurso, a gente começa a utilizar desse recurso. É muito mais fácil escrever uma letra em cima de uma música, de um beat já existente. Mas muitas letras surgem de uma urgência que não esperam. Então elas simplesmente surgem sem nada e aí a gente tenta depois musicá-las. Mas a maioria surgiu a partir de uma música. Então o Pop, que foi o produtor, Pop Black Beats foi o produtor desse disco, ele ia fazendo, ia me mandando e a própria música já sugere para onde você vai, né? Rima que rasga, poesia punhal, caneta afiada, é arma letral. Minha Glock é minha glote, palavra parafal, aqui nenhum disparo é acidental. Algumas vezes eu combinava com ele, falei, olha, tô pensando em fazer uma coisa falando sobre isso. Aí ele tentava traduzir isso para uma música, quando a música vinha, eu só desaguava, né, o negócio. Mas não conseguiu. Sou a metamorfose e a minha voz tem asas. E a borboleta? Virou só uma gravata pra eu lembrar que a vida também é feita de nós. Desde o disco Corpo e Alma a gente já faz isso. A gente sempre une elementos eletrônicos com instrumentos acústicos, né, ou eletroacústicos. Então o rap ele parte do sample, o pop fez tudo sampleando, mas ouvindo um sample, ouvindo o beat pronto, a gente falava, pô, podia entrar um saxofone, podia entrar uma guitarra, podia ter um complemento de um teclado, e aí a gente sempre chamou a galera que já toca com a gente, que já faz show com a gente, para poder fazer aí essas coberturas que a gente chama, né? Então tem participação de muitos músicos e são pessoas que estão em outros discos anteriores já. É um time que sempre joga junto. Uma vez até ouvi que um bombeiro salvou um cara fazendo uma traqueostomia com uma caneta Bic. E foi exatamente uma dessas que eu usei para poder respirar de novo.
Bom, eu queria aí mandar um salve para todo mundo que está assistindo. Eu queria pedir que as pessoas ouvissem o disco, assistissem os videoclipes. Já tem 3 videoclipes, tem 2 prontos para serem lançados. Então na sequência ainda vão sair mais 2. Nós vamos começar a fazer os shows em maio. Maio é o mês da tireoide, então a gente está concentrando os shows em maio, mas eles vão continuar o resto do ano. É isso, escutem, assistam na sua plataforma preferida. Tireoide é meu 10º disco, é um disco feito assim, cara, do fundo da medula, literalmente, tá ligado? É isso, minha caneta é vermelha, que é pra eu nunca esquecer de dar o sangue por isso toda vez que eu escrever.